Olá, como vai? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Gersino Gomes. No vídeo anterior nós falamos sobre conjugalidade ou relacionamento conjugal. Estamos falando uma série de vídeos sobre relacionamentos. Desta vez nós falaremos sobre relacionamento familiar. Eu quero te chamar para você pensar um pouco sobre relacionamento familiar. A partir de Provérbios 22:6, onde a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Quando eu falo de relacionamento familiar, estou pensando no relacionamento entre marido, mulher e filhos. Estou pensando nessa premissa. A grande escola, e eu já disse num dos vídeos anteriores, que Deus colocou para o ser humano é a escola da família, é a escola do lar, onde dois professores, basicamente pai e mãe, estão ali para trabalhar o relacionamento dos seus filhos. A Bíblia Sagrada, ela regula de forma inequívoca como deverão ser os relacionamentos dos filhos, o relacionamento dos pais, a convivência familiar como ela deve ser. Quanto aos filhos, o apóstolo Paulo, aos Efésios 6, 1-3, ele diz o seguinte: filhos, obedeçam, honrem seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É interessante que a palavra do Senhor, ela não é imediatista, ela pensa em nível de descendência, ela não pensa apenas uma geração, ela pensa descendência, e ela chama os filhos. No mundo que nós estamos vivendo, onde não tem estabelecido princípios de autoridade, na maioria dos lares da era moderna, a palavra do Senhor continua ecoando aos corações e aos lares de cada um de nós. Filhos, honrem. Filhos, obedeçam aos seus pais. Por quê? Porque isso vai te trazer um resultado. Isso te dará uma vida longa, uma vida próspera sobre a face da terra. Mas para os pais, a palavra também traz uma recomendação. Ela diz: pais, não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4. É bom nós entendermos que a palavra do Senhor impõe sobre os nossos ombros, sobre a nossa mente, nós que somos pais, que nós devemos ter um nível de comportamento para com os nossos filhos, que seja um nível que faça com que eles se inspirem em nós, faça com que eles olhem para nós e vejam algo diferente. Primeiro, é preciso que eles vejam que nós temos o conselho do Senhor na nossa vida, que nós praticamos a palavra do Senhor. E aí a palavra também vai dizer: filho, não irritem, pais, não irritem seus filhos. Tem pessoas que têm a arte da irritação. Tem pais que exercem cotidianamente a arte da irritação e levam seus filhos até ao limite. E às vezes o filho ele é obrigado, ele é levado à desobediência por causa do comportamento do seu pai. Então a regulação que a palavra de Deus dá é esta: filho, honre e obedeça. Pai, não irrite os seus filhos e instrua-os no conselho do Senhor. Mas nós falando sobre relacionamento familiar, é preciso nós entendermos como nós devemos regular nossos pais, como nós devemos trabalhar o relacionamento entre os nossos filhos. Vamos pensar numa casa que tem 2 filhos, numa casa que tem 2 irmãos, que tenha 3 irmãos, 4 irmãos. Nós temos nisso aí um verdadeiro campo de observação, onde os pais, se eles quiserem se ocupar, se eles quiserem ter tempo e se eles quiserem ter de fato a preocupação com o comportamento e com o futuro dos seus filhos, eles irão observar. Os pais têm o papel, ou cabem a eles o papel de observador do comportamento dos filhos. Eles, além de observadores, eles poderão e deverão atuar como árbitros, porque haverão disputa entre os filhos, haverá concorrência entre os filhos, e isso é saudável, é preciso que haja isso. E o pai, além de árbitro, além de observador, árbitro, ele também deve trabalhar como pedagogo. Ele vai trabalhar para que os filhos retomem o caminho da normalidade, ao caminho que seja o caminho mais correto. Pastor, mas como nós poderíamos ser ou fazer o papel de observadores? Existem dinâmicas que elas são muito simples.
E daria para qualquer pai, qualquer casal fazer quando os filhos, quando tem 2 filhos, por exemplo. Vamos imaginar uma simples caixa de bombom que será dada para que os filhos distribuam entre eles essa caixa. 2 irmãos com uma caixa de bombom seria um ótimo campo de observação, onde nós vamos avaliar os comportamentos deles. Que tipo de comportamento que é possível avaliar em algo tão singelo como esse? Primeiro, ligeireza e passividade. Quem foi sobre a caixa primeiro? Quem é que demorou lançar mão de escolher o seu primeiro? Nós podemos, através disso, observar e perceber que nós podemos reter um comportamento e podemos alavancar o outro. O pai poderá instruir o seu filho, aquele que é mais passivo, a ele ser mais ousado, ele ser mais ligeiro. Nós estamos numa casa que é uma oficina, e eu gosto de repetir isso. O segundo comportamento, desonestidade e confiança. A pessoa que é desonesta lá fora, ela foi desonesta primeiramente na sua casa, primeiramente no seu lar. Aquele filho que às vezes tenta tirar 2 bombons a mais do que o outro, é preciso que o pai olhe e corrija aquilo. É uma caixa para os 2, então tem que ser dividido em partes iguais. É preciso nós instruirmos ao nosso filho que às vezes nós não podemos depositar toda a nossa confiança na pessoa. É preciso a gente ser mais observador, e esse nível de observação começa o filho observando o comportamento do seu irmão. Finalmente, nós podemos observar 2 coisas, economia e consumismo. Se os filhos partiram os bombons de imediato, quem foi que consumiu primeiro? Quem foi que guardou o bombom para o restante da semana? São princípios que nós podemos ensinar aos nossos filhos. Filho, você não pode comer tudo de uma vez. Assim como se você ganha R$50, você não pode gastar tudo de uma vez. Você precisa dividir isso para ser usado ao longo do mês. São princípios que nós vamos mostrar para o outro que ele pode melhorar, porque lá na frente, quando ele tiver maior idade, tiver o seu salário, isso será muito útil. Finalmente, é preciso que a gente entenda uma coisa. O conflito, ele é inevitável. E nós precisamos permitir o conflito entre os nossos filhos. Através do conflito nós vamos direcioná-los. Nós vamos ajudá-los a olhar a questão que está sendo discutida e não olhar a pessoa que está na frente. Nós vamos instruir os nossos filhos a saber se conduzir no momento de dificuldade, de divergência. Nós vamos instruí-los a isso. Nós precisamos sim coibir todo tipo de violência, toda forma de agressividade. Nós precisamos estimular a negociação e o diálogo. É preciso que os nossos filhos sejam treinados. E isto não é responsabilidade da sociedade, não é responsabilidade da escola, e muito menos da igreja, da escola dominical. Isto é responsabilidade do pai e da mãe. Quando nós falamos de relacionamento familiar, nós estamos falando de um ambiente que deve preparar um cidadão. Preparar este cidadão para que ele saiba conviver lá fora. Preparar este cidadão para que ele esteja pronto para entrar na faculdade e participar de um grupo de estudos, de um grupo de debates. Preparar este cidadão para que quando ele entrar no seu trabalho ele saiba respeitar o seu superior, saiba conviver com seus colegas difíceis, com seus colegas traiçoeiros. É preciso os pais investirem nisso. Relacionamento familiar é para a preparação de pessoas, um melhorando o outro, um consertando o outro, um preparando o outro, para que a família seja um ambiente de reconciliação, de alegria e um ambiente de paz. Aguardo você no próximo vídeo. Espero que esse tenha sido útil para você e para a sua família. Que Deus te abençoe e que você tenha muita paz na sua casa e na sua família. Muito obrigado.